Salve Maria Santíssima, que Deus abençoe vocês. Vamos continuar com aquilo que a gente estava falando em sala de aula a respeito do Santo Sacrifício da Missa. E o que eu queria abordar agora, nós falamos sobre a questão sacrificial da missa, nós falamos sobre os gestos litúrgicos, e agora eu queria trazer para vocês uma questão muito importante, que é o silêncio que precede o rito. A gente já é de praxe a gente ouvir falar que a gente começa a Santa Missa quando a gente sai de casa. Então, o que é lícito para um bom católico fazer no Santo Sacrifício da Missa? É chegar na igreja com antecedência. Qual seria o mais oportuno? Segundo os santos, no mínimo 30 minutos antes. Escolher o lugar com paciência, dobrar os seus joelhos e acalmar o coração, porque a gente vem da adrenalina, por exemplo, do trânsito ou de uma caminhada para quem vem a pé. Então o nosso corpo está agitado e a nossa mente não consegue entrar no mistério daquilo que vai ser falado. Então eu queria falar da importância do silêncio. Nas Sagradas Escrituras, a gente vê que sempre é frisado nos atos de Jesus Cristo que ele se recolhia para rezar. E quando ele se recolhia, ele não queria uma multidão, ele queria estar sozinho. Às vezes ele levava Pedro, Tiago e João, só que mesmo assim ele se retirava a um lugar à parte, para ele ficar sozinho com o Pai. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, acontecia um silêncio. Ele subiu o monte, deixou o povo e subiu o monte. E nesse monte ele falava com Deus. Nessa montanha ele falava com Deus. Então, o que acontece conosco? A gente acha que o silêncio é uma ausência, mas na verdade o silêncio da Santa Missa ele é uma presença. A presença do quê? É a presença do Espírito Santo, porque é um momento que a gente é munido de corpo e alma. O nosso corpo para que a nossa alma entre em conexão ela se conecta por meio do Espírito Santo com o Pai Celeste e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito da liturgia é um espírito de silêncio. Há vários pontos da liturgia que é prescrito no Missal Romano, na instrução geral do Missal Romano, o silêncio. Por exemplo, o silêncio no Antigo Testamento a gente vê, por exemplo, o silêncio de Elias, o silêncio de Enoque. A gente vê também o silêncio no tabernáculo, quando as pessoas chegavam na tenda da reunião do tabernáculo, onde estava o Santo dos Santos, havia um silêncio. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos e a glória de Deus baixava ali, descia a glória de Deus ali, a Shekinah de Deus aparecia ali, se manifestava ali, todos ficavam em silêncio. O silêncio dos apóstolos durante 40 dias, durante 9 dias que precede a ascensão do Cristo e o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos juntos com a Virgem Maria passavam em silêncio. O próprio São José, que nas Sagradas Escrituras a gente não ouve a voz dele, mas ele apenas obedece ao Pai, porque ele era um homem do silêncio. A própria Virgem Maria, que a gente vê sendo falado nas Escrituras que ela guardava tudo no seu coração em silêncio. E o que acontece conosco? Às vezes a gente procura
fugir do silêncio. E como que a gente foge do silêncio? A gente fica de olho aberto, olhando as coisas ao nosso redor, o que está acontecendo. Mas a missa é um lugar de contemplação. A igreja é um lugar de contemplação. Por isso que nas igrejas, sobretudo as igrejas católicas, o que a gente tem? Imagens, ícones. Por quê? Porque essa imagem é para nos levar ao mistério celeste. Então, como que eu vou ficar olhando para o lado, conversando sobre conversas paralelas? Eu preciso chegar na missa e não olhar para quem está do meu lado. E o que acontece? A gente foge do silêncio, buscando distrações, olhando o celular, conversando com a pessoa do lado, reparando o que está acontecendo antes da missa. Então, qual é o remédio para as distrações? A contemplação. Eu usar um livro de devocionário, eu rezar o Santo Terço antes da missa, eu chegar com 1 hora de antecedência, rezar até um rosário, porque o rosário faz com que a gente contemple, a gente medite. Pegar o bendito folheto e compreender as leituras que vão ser faladas naquele dia. Então é a forma de manter o silêncio, porque é no silêncio que Deus vai nos falar, que a gente vai conseguir fazer essa escuta de Deus. Então é necessário a gente guardar o silêncio. E eu estou com um livro aqui do professor Scott Hahn, e eu achei muito interessante o que ele falou aqui, eu gostaria de ler. Ele falava assim: minha formação, meu treinamento calvinista não me prepararam para a experiência. Que ele fala de uma primeira vez que ele foi à missa. Aí ele diz assim: o incenso e os ícones, as prostrações, as reverências, o canto e os sinos, todos os meus sentidos foram absorvidos. Depois, um seminarista me perguntou o que achou. Só consegui dizer: agora sei, porque Deus me deu um corpo para adorar o Senhor com seu povo na liturgia. Os católicos não apenas ouvem o Evangelho na liturgia, nós ouvimos, vemos, cheiramos e saboreamos. Ou seja, nós na liturgia, nós achamos que a gente não faz nada. A gente assiste a missa de assistir, de ver. Não, a gente presta assistência ao sacerdote por meio dos nossos gestos: se ajoelhar, levantar, guardar o silêncio. E nesse silêncio Deus fala. Por que ele contemplou tudo isso da Santa Missa? Porque ele estava em silêncio. Então ele percebeu que todos os nossos sentidos, o paladar na comunhão, o olfato no cheiro do incenso e das velas, a audição do sino, a audição das músicas sacras, tudo isso é elemento da missa. Então, olhando para a missa, eu preciso estar no espírito, em harmonia. E como eu faço isso? Guardando o santo silêncio. Eu vou continuar num outro vídeo porque está ficando muito longo e eu continuo falando sobre o santo silêncio.